Fala pessoal, novamente quero comentar aqui um pouquinho sobre Fulham e Arsenal, né? Primeiro jogo aí dessa primeira rodada da Premier League, abertura da Premier League. Quero fazer uns comentários rápidos aqui, principalmente sobre o Arsenal, né? Grande vitória do Arsenal, 3-0 para cima do Fulham. Chamou bastante atenção o time do Arteta, até por conta das contratações que estrearam, e eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso. Eu não sei se eu vou fazer necessariamente sobre todos os jogos, como eu estava fazendo no início do canal ano passado, mas assim, todos os jogos que tiverem algo de interessante a se falar, eu pretendo fazer aqui. Não posso garantir, mas enfim, na medida do possível eu vou fazer para postar aqui no canal, tá? Bom pessoal, antes de começar de fato, já se inscreve no canal por favor, dá o like para fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado aí no YouTube, clica no sininho para você receber notificações quando eu postar vídeo aqui no canal e compartilhe com algum amigo seu que gosta de futebol internacional, ou especificamente de Premier League. Enfim, ou que seja fã do Arsenal, fã do Fulham, enfim, vai fazer com que o canal chegue a muito mais pessoas e me ajuda bastante, tá pessoal? E todos os links em relação às redes sociais, páginas parceiras e canal parceiro do canal vai estar aí na descrição. Siga o Twitter do canal, @PL maiúsculo mundo, com M de mundo maiúsculo e tudo junto. Siga também os links aí da Premier League mais 18, que é a página parceira do canal, e o canal Resenha Futebol, que é o canal parceiro aqui do canal Mundo PL, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Então segue lá. Bom pessoal, vamos lá começar. Em relação assim, à escalação do Fulham, nada de muito diferente do que a gente já tinha visto, principalmente ali na reta final do pós-pandemia da segunda divisão. A escalação do Fulham, nada de muito diferente. Do lado do Arsenal tinha algumas coisas interessantes, né? O Arsenal já tinha jogado, né, contra o Liverpool na Community Shield, em jogos oficiais nessa temporada, né? Mas assim, tiveram algumas mudanças, né? Primeiro a estreia do William, né? O William até foi uma surpresa a escalação dele ali como um ponta pela direita nesse 3-4-3, né? Partindo de um 3-4-3. E a presença do Gabriel Magalhães, jogando ele como zagueiro central nesse trio, né? O Tierney jogando como zagueiro pela esquerda, né? No papel, pelo menos. E a dupla de meio-campistas é o Nene e Xhaka. Eu até esperava que o Sebadios fosse sair jogando, mas talvez até por uma questão física ele não tenha começado, né? Essa foi a dupla que começou jogando no jogo contra o Liverpool. No jogo contra o Liverpool até fazia sentido, imaginar que o Arsenal naturalmente teria que se defender mais. Nesse jogo eu até achei estranho, mas depois eu pensei que poderia ser uma questão física, enfim. O Sebadios foi confirmado só na semana passada, né? Então deve ter sido alguma questão disso, alguma questão relacionada a isso, né? Mas enfim, até nos primeiros minutos de jogo, né? Você tinha até um Fulham muito mais na base da empolgação ali, talvez, conseguindo imprimir um volume interessante, até dificultando o Arsenal em alguns momentos na questão da saída de bola e tendo algumas boas chegadas, principalmente pelo lado direito, né? A partir de recuperações. O Arsenal no momento sem bola, aliás, no momento com bola, sai numa linha de 4, o Tierney vira um lateral, né? Então até no primeiro momento o Gabriel Magalhães naturalmente fechando como zagueiro pela esquerda nessa dupla, né? Com o Holding pela direita, nesse momento de rápida recuperação do Fulham, quando o time do Arsenal estava com a bola. Então geralmente ficava um espaço ali, o Gabriel Magalhães um pouco inseguro em alguns momentos, parecia um pouco tenso, enfim, logo nos primeiros momentos. Mas assim, partindo ali dos 10 minutos, o Arsenal já começa a se sentir muito mais confortável na partida. Que é uma coisa que chama muita atenção, né? Como é um time frio, né? Mesmo nos momentos em que é pressionado, a saída de bola do time do Arsenal é muito bem feita. Assim, pelo menos nessa reta final mostrou muita facilidade de sair jogando, né? Mesmo quando é pressionado. O time do Fulham, até nesses primeiros momentos, né? O primeiro tempo como um todo, o time do Fulham até conseguiu pelo menos em termos de número, colocar bastante jogadores nessa faixa, né? E o Arsenal até encontrou alguma dificuldade, naturalmente com a dupla de volantes sendo o Nene e Xhaka. O meio campo, né? A parte dos volantes, não sendo exatamente volantes passadores, iniciadores, como é com o Sebadios. Então, naturalmente, se esperar que as jogadas não fossem se desenvolver muito por ali. Então, entra aí as duas opções, né? Ou as bolas longas dos zagueiros, os zagueiros não fizeram muito isso, ou as jogadas com os laterais. E nesse sentido, o Tierney foi o principal desafogo do Arsenal pelo lado esquerdo, né? Porque ele vira um lateral por aquele lado, e aí vem outra peça coringa muito interessante, né? Que é o posicionamento do Maitland-Niles. O Maitland-Niles, ele, com o Arteta, jogando, né, passou a jogar pela esquerda, né? A carreira dele praticamente toda no Arsenal ele jogou como um lateral ou ala pela direita. Mas com o Arteta ele vem jogando pela esquerda. E eu acho que ele é um jogador muito mais interessante, até jogando sem bola, ele é muito mais importante sem bola do que com bola. Porque ele pode ou fornecer a jogada de corredor, atacar o corredor mesmo, posicionado assim, jogando ali perto da linha de fundo, ou ele pode funcionar como mais um cara para fazer volume por dentro. E aí fica aquela dúvida, né? Você vai marcar mais por dentro, dando espaço para o Aubameyang receber aberto, ou você vai marcar o Maitland-Niles um pouco mais aberto, dando espaço para o Aubameyang se posicionar numa faixa mais à frente e eventualmente receber cara a cara com os zagueiros. E essa movimentação do Maitland-Niles é muito interessante, que fazia, né, dava dúvida para o sistema defensivo do Fulham, que já não é exatamente um dos melhores, e permitia com que o Tierney o tempo todo tivesse espaço e um pouco mais de tranquilidade para encontrar o Aubameyang tranquilo para receber à frente.
não necessariamente para partir disso resolver sozinho, mas para partir disso ter a bola numa posição um pouco mais perigosa para desenvolver jogadas. E aí que entra a reação em cadeia que funcionou muito bem pro Arsenal, que é a participação do Lacazette como cara que vai dar o passe que vai acelerar, né? Funcionar muito mais como meio armador ou pivô do que de fato como atacante de frente. E dessa forma o Arsenal conseguiu novamente algumas chegadas justamente dessa forma. E aí é aquela reação em cadeia. A bola sai do lado esquerdo, chega até com tranquilidade para o Aubameyang, não necessariamente com tranquilidade para atacar à frente, mas para deixar a bola numa faixa perigosa para ser desenvolvida. O Lacazette naturalmente consegue acelerar para encontrar essa bola aberta para o William. Aí tem a chegada dos meio-campistas para fazer o volume ali na entrada da área. E dessa forma o Fulham foi ficando cada vez mais um pouco seguro no jogo, né? E o gol sai até no momento um pouco diferente, nem numa troca de passes nem nada, mas assim, é justamente nessa questão do volume de dentro da área depois de uma jogada, de uma bola que chega à frente, né? Dessa relação em cadeia em que o Fulham não estava necessariamente preparado para frear, né? Aí até o William aparecendo por dentro, né? A participação dele foi muito boa, né? Acho que até vai ser escolhido ali como Man of the Match, né? Ele recebe a bola por dentro, né, meio assim no susto, e a bola acaba sobrando pro Lacazette, bem próximo ali do gol do Rodak para empurrar e fazer 1-0 do Arsenal. Nem era exatamente um grande jogo no sentido de ser intenso, veloz, com muitas chances, mas foi interessante ver como o Arsenal conseguia escapar dessa pressão do Fulham. E a partir daí o time começa a ficar um pouco mais confortável para trocar passes, né? Não necessariamente conseguindo trocar passes por dentro, o time ainda continuou no primeiro tempo sendo a principal válvula de desafogo, mas aí você já tinha um Arsenal um pouco mais confortável. Foi muito interessante ver a participação do William, né? O William não só fechando pelo lado direito, aparecendo por dentro para ser opção de passe. Em alguns momentos a gente via ele invertendo com o Lacazette, uma movimentação um pouco mais interessante de se ver entre os dois. Em vários momentos sendo opção de passe por dentro, quando uma jogada que era um pouco mais rápida, que conseguia quebrar alguma linha do Fulham, sendo opção de passe por ali também, ou para receber aberto depois dessas jogadas que começam pelo lado esquerdo. Enfim, primeiro tempo do Arsenal foi interessante, muito mais em termos de estratégia, de ver como o Arteta conseguiu furar esse bloqueio do Fulham, não necessariamente bloqueio, porque não era exatamente um time que estava todo fechado ali atrás, mas assim, principalmente na questão da saída de bola, e a partir da saída de bola conseguir encontrar alguma chegada, né? Isso é muito interessante de se ver. No segundo tempo o jogo já muda um pouco de figura, né? Até assim, os minutos finais ali do primeiro tempo você tinha um pouco mais de posse de bola, mas o Arsenal com muita facilidade para fechar, para negar os espaços. Isso é outra coisa bem interessante, como é um time também que parece ser bem sólido defensivamente. E se ultrapassa a linha dessa marcação do meio, né, desse 5-4-1 sem bola, as intervenções da última linha de defesa, da linha de 5, são muito bem feitas. Então, nesse sentido, a defesa também era muito bem segura. E no segundo tempo, o que tem que se destacar é principalmente a capacidade ofensiva do time, né? O Fulham naturalmente teria que se abrir um pouco mais, e o Arsenal aproveitou como quis essas jogadas nos espaços, né, que encontrou, né? Aí você já tem um meio campo um pouco mais participativo, é o Aurélien Xhaka com um pouco mais capacidade de tocar a bola nesse meio campo. E aí entra uma outra questão, um outro destaque do segundo tempo que eu quero falar, que é a participação do lado direito, né? O lado direito, principalmente o Bellerin, que é até um cara com um pouco menos de recurso que o Tierney para fazer essa saída de bola, né? Bellerin se destacou como um lateral de potência para ir à frente, o velocista máximo, um dos jogadores mais rápidos da Premier League naquela temporada 15-16, né? E com o Arteta era um pouco mais exigido para sair jogando. Até eu acho que ele é um jogador um pouco inseguro nesse sentido, mas talvez sendo trabalhado possa vir a render bons frutos. Mas assim, foi interessante se ver como ele cresceu por aquele lado no segundo tempo. E o lado direito do Arsenal foi o principal lado no segundo tempo, já com um pouco mais de espaço, bem verdade, mas foi interessante de ver esse crescimento. E tanto a jogada do gol do Gabriel Magalhães, né, que foi um passe do William, assim, talvez em questão de facilidade de... não só, talvez até questão de facilidade de acelerar, o Lacazette tinha sido o cara que encontrou mais os espaços, né? Acelerou para a partir disso se desenvolver alguma coisa, né? Mas o William, em questão de receber um pouco mais à frente, para muitas vezes dar o passe mais perigoso, eu acho que ele foi o principal do time nesse sentido, né? E tanto o gol do Gabriel Magalhães começa de uma jogada assim, que sai do lado direito, depois de Fulham subir a marcação, e o Arsenal tem muita facilidade para trocar passes, encontrar pelo lado direito o desafogo do Bellerin, né? E no gol do Aubameyang, que eu até tuitei, que foi assim, o gol que é a cara desse Arsenal do Arteta, que é a jogada que começa no lado direito para encontrar o Aubameyang sem marcação para definir o lado esquerdo. E é justamente essa forma. O Fulham sobe a marcação, o Arsenal troca os passes,
tenta ali uma aproximação, o Elneny ganha uma bola heróica por dentro ali numa disputa agora, se eu não me engano foi com o Carney ou com o Reed, Harrison Reed, se eu não me engano, né? O Bellerin consegue um passe rápido, o William aparece ali na linha de meio campo para conduzir um pouco mais por dentro nesse espaço que tem, nesse Fulham que já subiu a marcação e agora teria que naturalmente rebolar para voltar essa marcação, porque o Arsenal conseguiu fazer essa saída de bola. Inverte para o Aubameyang rapidamente, o Aubameyang ajeita na perna direita dentro da área e bate para fazer um belo gol de pé chapado, gol que a gente já está bastante acostumado de ver desse time do Arteta, principalmente no pós-pandemia, nos últimos jogos, né? Contra os times grandes, onde o time naturalmente teria que reagir. Enfim, e até a reta final do jogo, né? Depois até entrou o Sebadios, né? Entrou em Nketiah também, até eles tiveram desentendimento aí, né? E se eu não me engano entrou o PP também. O PP também entrou bem na reta final. E o lado direito, nos últimos 15 minutos de jogo, talvez, tenham sido assim. Foi muito interessante ver as triangulações, né? No primeiro momento, entre Bellerin, Sebadios e Willian, no segundo momento, entre Bellerin, Sebadios e PP, né? E o Sebadios entrou muito bem, né? Aí você vê, de fato, a qualidade técnica de você ter um jogador com esse perfil por dentro. Aí com forma um pouco mais vendido, né? Até as alterações foram o que se esperar, né? O Mitrovic entrou, mas praticamente não tocou na bola no lugar do Camará. Entrou o Anguissa para liberar um pouco mais o Joe Bryan pelo lado esquerdo, né? Um dos principais jogadores de corredor por aquele lado, né? O Anguissa entrando ali como meio campista à esquerda, dando naturalmente um pouco mais de segurança para o Joe Bryan subir. Ele até, assim, recebeu uma bola ou outra por ali, mas nada que conseguisse se desenvolver muito por aquele lado, né? Oferecer algum risco, nada do tipo, né? E também entrou o Bob Reed no final, mais centralizado também, mais à frente, ele jogando um pouco mais atrás do Mitrovic, mas assim, as alterações não surtiram efeito praticamente nenhum, né? E foi muito interessante ver no Arsenal, como eu falei, as triangulações que ocorreram pelo lado direito depois de entrada do Sebadios. Que qualidade tem o Sebadios, né? Como terminou bem a temporada e como ele passou a render muito nas mãos do Arteta, jogando como esse cara para receber o primeiro passe de defesa. Até no segundo tempo, ele já chegando um pouco mais à frente, no momento do jogo praticamente vencido, onde o Fulham estava mais vendido, né? Mas enfim, bela partida do Arsenal, partidaça mesmo, ótima partida. Não foi só por causa do resultado, não. O jogo como um todo foi muito interessante, né? Conseguiu escapar de uma pressão um pouco mais alta com a jogada no lateral esquerdo, principalmente com a capacidade do Tierney, a movimentação sem bola do Maitland-Niles, a participação do Willian de ser o principal armador, no sentido de dar o passe mais perigoso à frente, o Lacazette fornecendo as jogadas de aceleração com um passe ou com um giro, praticamente o jogo inteiro funcionando dessa forma, né? Talvez até tenha esquecido de dar um pouco mais de valor nele nesse vídeo. Enfim, eu achei que o crescimento do Bellerin no segundo tempo foi muito interessante, apesar de, até num contexto onde o Fulham já estava um pouco mais exposto e mais na reta final, já o jogo mais vendido, mas foi muito interessante ver a participação, o entendimento dele com o Sebadios, que também entrou muito bem. O PP, por mais que tenha jogado pouco, entrou bem, e, na minha opinião, o Man of the Match, o Willian, jogou muita bola hoje, não só com as duas assistências, mas principalmente sendo o cara do último passe para finalização, né? Não só partindo da direita, como também alguns momentos recebendo um pouco mais por dentro. Assim, baita partida do Arsenal, baita atuação. O Arteta, na minha opinião, eu acho que vai ser o melhor trabalho do Big Six em termos relativos, né? Óbvio que se o City e o Liverpool fizerem 130 pontos, não vai dar para falar de Arteta como principal técnico, mas imagina uma temporada normal dentro do nível de City e Liverpool, né, de 90, praticamente ali 100 pontos, dependendo do que o Arteta faça, eu acho que vai ser o melhor trabalho do Big Six. Podem me cobrar depois aí no último dia, na última rodada do campeonato, tá? Mas enfim, no mais é isso, sinta-se livre para dizer sua opinião sobre o jogo, concordar ou discordar da minha análise, tá? É isso, espero que tenham gostado.